Olá, pessoal. Bom dia. As turmas aí do primeiro ano, tudo bem com vocês? O gabarito da atividade 5 nós passamos para a correção hoje, certo? As funções da linguagem. Como é uma revisão, né? Nós já comentamos em sala de aula, até grifei para a gente. Podem grifar aí também na apostila de vocês, tá? A função da linguagem, o objetivo dela é que ela vai aparecer, tá, nos mais variados textos. Ela vai aparecer para ela estar, assim, destacando, né, para que serve mesmo essa porque cada texto vai ter, e ora um texto vai ter mais de uma função da linguagem, então a gente vai estar observando qual que se destaca mais, qual que está se perguntando, então é isso, né. O objetivo que de quê? Emocionar, de convencer, de passar algum sentimento, o que que ele vai passar para a gente, certo? Aí a primeira bolinha é a função emotiva. Emotiva ou expressiva, ela vai enfatizar quem? O emissor, né. Quem que está ali, escrevendo ou falando, não importa, que costuma revelar seus sentimentos, é o estado de espírito e opiniões. Exemplos: as cartas, diários, né, os diários pessoais, os poemas e etcétera. A outra bolinha, função apelativa ou conativa. Ela vai enfatizar o quê? Ela enfatiza o receptor, quem está recebendo. Qual é o objetivo? Influenciá-lo ou convencê-lo. Por exemplo, os discursos políticos ou os textos publicitários. Uma propaganda e etc. vai ter esta função. A outra é a função que referencial ou denotativa. Ela enfatiza o que? O contexto. A informação ela é transmitida de forma objetiva, uma forma simples, clara e impessoal. Por exemplo, os textos jornalísticos, as teses e os artigos científicos. Então, vai aparecer de maneira assim, bem objetiva, bem clara sobre o que quer, né? Essa é a referencial. A outra é a função metalinguística. Ela enfatiza o que? O código. O código com o objetivo de falar sobre a própria linguagem. Por exemplo, as gramáticas, os dicionários, um poema que fala sobre o fazer poético, como que escreve, né? Como que aparecem os poemas. Então, o código vai trabalhar muito isso aí, os significados dessas palavras, o significado das coisas que tem nos dicionários, o que é e tudo mais. A outra bolinha é a função fática, ela enfatiza o canal. Qual o canal que a gente vai utilizar, né? Com o objetivo de confirmar o quê? A eficácia dessa comunicação aí. Exemplos: alô, entende? Ok, e etc. A outra é a função o quê? Poética. Ela enfatiza a mensagem, explorando certos feitos estéticos e sonoros da palavra. Por exemplo, poesia, provérbios, músicas, trava-línguas, trocadilhos e etc. Ok? E essa fechou. Então, assim, a mesma fala ou texto pode conter a mesma função ou funções diferentes. Sim, pode aparecer mais de uma e a gente vai observar qual que está destacando. Primeira atividade aí, o número 1. São 3 atividades que a gente vai corrigir agora. Número 1 tem um quadro que está em rosa. Tudo que está em rosa vai ser para vocês estarem conferindo a resposta de vocês aí. Aí tá a primeira aí, tá assim: ênfase no emissor determina o quê? A função o quê? Emotiva. O emissor ele vai transmitir isso aí pra gente, certo? Já tá aí, ó, poética. Vai ser ênfase o quê? Na mensagem. Olha, eita, ficou, olha bem.
Referente vai trazer o quê? Referencial. Receptor já está aí, vai ser o que? Apelativa, né? Nós comentamos também. Canal, a função fática. Metalinguística vai puxar mais, vai dar ênfase no código, certo? Tem aí a número 2, dentro daquilo que nós lemos. Lembra a semana passada? Nós lemos sobre o Tratado da Terra Brasil, sobre o que escreveu Gandalf. Então, vem o seguinte, assim, daquilo que nós lemos, né, daquele comentário que nós fizemos sobre o índio e tudo mais. Qual elemento da comunicação recebeu maior destaque no fragmento do Tratado de Gandalf? Aí a resposta, ó, o elemento da comunicação que recebeu destaque foi o referente, foi o contexto. Escreveu ali o quê? Daquela forma simples. E embaixo perguntou muito simples a pergunta também. Essa atividade de hoje, ela está muito simples. Que função da linguagem predomina então o texto? O texto todo dele, a função é a função o quê? Referencial. É uma função que tem a ver com o contexto. Foi uma informação simples, uma informação clara, falando ali dos índios, ok? A número 3, né? A número 3 passou aquele trechinho que nós lemos. A língua desse gentio toda pela costa é uma. Carece de 3 letras. Lembram que nós comentamos? As 3 letras que carece, olha. Saber se ela não acha, não tem nem F, nem L, nem R. Coisa é digna de espanto, porque assim não tem fé e grifei, ó. Não tem fé, lei, nem rei. Então, assim, nós vimos que a língua tupi é a linguagem simples, com pouquíssimas letras, eles escrevem, né? Traduzindo para o português seriam palavras maiores. Então, é assim, tudo simples, mas é a cultura indígena. E veio a letra A, perguntou assim: qual elemento da comunicação está sendo enfatizado nessa passagem acima? Porque a gente leu aquele tratado pedacinho, nesse trechinho de cima. Qual que é? O autor, né, ele se vale da linguagem para descrever a língua dos índios. Portanto, o foco recai sobre o código, certo? Sobre o código, sobre o significado, sobre essas palavras, certo? De específico ali que está sendo comentado ali no texto. A última, letra B. Qual a função da linguagem que predomina? Se nós falamos sobre isso, nesse trechinho destacado ali, é a função o quê? É a função metalinguística, que ela dá ênfase no código. Ela está falando mais sobre o que significa e por quê, né? Sobre as coisas que tem na gramática. Então, vem puxando mais para esse lado. Então, nesse trechinho vai predominar a metalinguística, ok? Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe, né? Estamos na nossa casa, vamos nos prevenir, vamos nos cuidar. Beijos e até terça para uma turma e até quarta para outra turma. Beijos!